esse reinado deveria ser fortíssimo, com disciplinas e principalmente adoração ao Deus de Israel, pois teve a aprovação de Deus em todos os aspectos, pois vinha da descendência do rei Davi. Desde já, se inscreva no canal e deixe o seu like. No livro de 2 Crônicas, capítulo 21 e versículo 6, a rainha Jezabel, que ficou conhecida na história por ser uma mulher má e perversa, que perseguiu os profetas do Senhor, e a mesma trouxe a idolatria para dentro de Israel, e pregava ao deus Baal. Era esposa de Acabe, pois o rei era manipulado por ela. Ele fazia tudo o que ela mandava. Então, a rainha Jezabel e o rei Acabe tiveram uma filha chamada Atalia, que se casou com Jeorão e o mesmo com 32 anos de idade começou a reinar em Jerusalém. E eles tiveram um filho chamado de Acasias. Jeorão havia se aliado a Israel por motivos políticos. 2 Crônicas, capítulo 22 e versículo 5. Assim como sua mãe havia feito, Atalia promoveu o culto a Baal e desviou tanto o povo de Judá quanto seu marido para longe do Senhor. 2 Reis, capítulo 8 e versículo 18. O rei Jeorão era um rei muito mau e andava em pecados na casa de Acabe. Deus feriu ele com uma doença incurável e, não aguentando muito, Jeorão morreu aos 40 anos de idade, deixando então o seu reinado para o seu filho Acasias, que se tornou rei. E sua mãe, Atalia, era sua conselheira em tudo e exercia com planejamentos e influência perversa. 2 Crônicas, capítulo 22 e versículo 3. O reinado de Acasias não teve nenhuma diferença e cada dia afundava mais e mais. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. O reinado também cheio de pecados, adoração ao deus pagão. E cada vez crescia os adeptos ao deus Baal. E Acasias foi assassinado por Jeú, conforme está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 9 e versículo 24. Sabendo então do assassinato de seu filho, Atalia não perdeu tempo em aproveitar o reinado. E Atalia assumiu o reinado, mas com tanta ganância dentro de seu coração, usurpou o trono e aumentar ainda mais seu papel em Judá. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Ela mandou matar seus netos e todos os herdeiros do trono. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Ao obter seu trono para si, Atalia reinou 6 anos como ocupante ilegítima do assento real, visto que não havia nascido na linhagem de Davi. Ela deu continuidade às tradições idólatras nas quais havia sido educada. Mas neste período de matar os herdeiros e netos, um foi salvo, Jeuzeba ou Jeuzebate, a filha do rei Acasias, sabendo o que estava acontecendo no reinado, tomou Joás, ainda pequeno, e levou-o escondido aos leitos do templo.
Então Joás ficou escondido durante 6 anos na casa de Deus, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Então Joás foi cuidado com muito carinho por sua tia Joseba. Seu tio, o sumo sacerdote Joiada, levou ao conhecimento público, convocando todos os centuriões, capitães e todos os guardas, e com juramentos mostrou o filho do rei. E coroou Joás, e ungindo como rei, com apenas 7 anos de idade. 2 Reis, capítulo 11, versículo 4 até o 21. Toda a corte presente e fizeram aquela cerimônia para o novo rei, conforme está escrito no livro dos Salmos 27, versículos 5 e 6. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderás, pôr-me-ás sobre uma rocha, e também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. E ouvindo gritos do povo, viva o rei, viva o rei! Atalia foi surpreendida, e quando ela apareceu no templo, Joiada ordenou que ela fosse morta. Depois de algum tempo, todo o seu reinado era perfeito, enquanto o sumo sacerdote vivia. Joás oferecia adoração a Deus e observava com amor a lei. Fez reformas no templo, mas com a morte de Joiada, o rei, através de príncipes e conselheiros, caiu em idolatria, adorando e fazendo festas e cerimônias aos deuses pagãos. E com muita maldade em seu coração, mandou matar o filho daquela mulher que, se arriscando, que teve uma atitude sobrenatural. Estou falando exatamente de Joseba, que o salvou de um massacre há anos atrás. Zacarias, filho de Joiada e de Joseba, foi morto apedrejado em mandado do rei. Cadê o coração? Cadê o amor? Joás, o rei ingrato, perverso em seu coração. Com as atitudes de Joás, provocaram a ira de Deus. Com forma de juízo, o Senhor enviou o pequeno exército arameu contra Judá, e eles prevaleceram. E nessa batalha, Joás foi ferido e depois assassinado por seus próprios oficiais. Por suas maldades, não teve sepultamento e nem foi digno de ser colocado nos túmulos dos reis. Você vê, né, que durante 40 anos, Joás foi um excelente rei. Mas depois da morte do seu tio, se tornou idólatra, cruel, mandando matar Zacarias, o filho de Joseba, que o salvou da morte. Como pode? Ele se desviou completamente dos caminhos de Deus. Ele foi assassinado em sua própria cama. 2 Crônicas, capítulo 24 e versículo 25.